Gravou? 3, 2, 1. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar com a nossa vida em dia, queremos estar com a nossa vida reta, queremos olhar a nossa vida pelo prisma da Palavra de Deus. E estamos nesta série de programas sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos vendo como a igreja cresceu, como a igreja se espalhou, como a igreja enfrentou lutas, dificuldades, como que a igreja, nessa história registrada no livro de Atos, como podemos aprender a caminhar dentro da vontade de Deus, nos moldes do que o Espírito Santo deixou para nós. E hoje, no nosso programa, conversaremos sobre este tema: o Evangelho se espalha entre os gentios. Bem, os primeiros gentios a ouvirem o Evangelho foram ali no capítulo 10 de Atos, foram aqueles da casa, da família e amigos de Cornélio. Outros chegaram a conhecer como o Evangelho chegou até nós. Vamos ver isso? O Evangelho se espalhando entre os gentios, entre os que não são judeus. Então, deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir o Senhor. Deus vai falar com você. Ele nos chama para a sua grande obra e para entendermos a sua vontade. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver que o Evangelho vai prosseguindo e a palavra de Deus, ela é tão grande, ela é imensa, ela alcança toda a terra, ela alcança todas as culturas, ela alcança todos os homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, adultos. A palavra de Deus alcança a todos. De uma maneira tão linda, o Senhor fala, o Senhor traz o entendimento da sua vontade. E isso é lindo demais. Nós vamos ver aqui que aumenta o número de salvos entre os gentios. Na história da igreja, isto vai acontecer. O número dos salvos vai se multiplicar entre os gentios. Olha o que está em Atos capítulo 11, de 19 a 21. Nós lemos assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, aqui nesse capítulo 11, 19 a 21, nós vemos aqui que alguns que foram dispersos por causa da tribulação que veio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando aos outros, mas apenas aos judeus. Apenas aos judeus. Porque eles aproveitavam o sábado e iam nas sinagogas. E pregavam nas sinagogas. Quem que estava lá na sinagoga? Claro, os judeus. Os judeus, os prosélitos e os judeus de nascimento ali estavam. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que veio a Estevão, eles foram para a Fenícia, foram para Chipre, foram para Antioquia e anunciando apenas aos judeus. Mas alguns eram de Chipre, de Cirene, foram até Antioquia e falavam aos gregos, anunciando o evangelho de Jesus. Ou seja, Deus fez com que o evangelho caminhasse muito além do que fora planejado. Deus fez com que a palavra fosse além do que eles podiam pensar, além do que haviam planejado. Então, chegaram a Fenícia, outro país.
Os fenícios ali ao norte da Galileia, podemos dizer, né? A Sírio-Fenícia, onde é a Síria, onde é hoje o Líbano. Então, ali naquela região chegou o Evangelho, na Fenícia. Chipre, em Chipre também, na ilha, em Antioquia. E eles anunciavam o Evangelho aos gregos, começaram a pregar para todo mundo. Porque as pessoas começavam a perguntar, como que é isso? Você é um cristão? O que significa ser um cristão? O que é que Jesus de Nazaré tem de tão especial? Conte pra gente. E eles então iam testemunhando. Esse testemunho boca a boca ia trazendo as pessoas a Cristo. Esse testemunho maravilhoso ia levando as pessoas ao conhecimento do Senhor. E diz aqui que a mão do Senhor estava com eles, e muitos gregos, muitos pagãos, muitos que não conheciam o judaísmo, muitos que não conheciam o Deus de Israel, começaram a se converter. Talvez você pense, não é fácil pregar para um pagão. Não, não é fácil a gente pregar para ninguém. Os que estão mais perto da gente, a nossa família, os que estão mais parecidos conosco, nós podemos alcançar o coração deles. Mas imagina um lugar onde nunca nem ouviram falar de Cristo. Um lugar onde o Evangelho nunca chegou. Como nós vamos chegar lá? Aí que está. O evangelismo ou a pregação do Evangelho, ela tem de ser feita no poder do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos mostra o que falar, como falar, quando falar. Nós temos muitas histórias de tribos indígenas ou de culturas onde foi tão difícil chegar à palavra. Passaram-se alguns anos sem nenhuma conversão. Mas, de repente, quando o povo começou a entender, então começou a pipocar, começou a multiplicar, começou de uma forma tão linda a frutificar. Há o tempo, não é verdade? O tempo de semear, o tempo da semente romper a casca e crescer, o tempo de se tornar uma árvore, o tempo de florescer, o tempo de frutificar. Mas pregar o Evangelho é como o semeador que saiu a semear. Pregar o Evangelho é lançar esta semente por onde nós vamos. Às vezes uma simples frase, Jesus te ama. Oh, parece algo tão simples, mas é algo tão poderoso, tão maravilhoso. Jesus te ama. O Espírito Santo toca no coração da pessoa. O Espírito Santo vem e ele convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz essa obra maravilhosa de nos mostrar Cristo, de nos mostrar a cruz, de nos mostrar o preço da salvação. É o Espírito Santo que faz isso. Então, a igreja foi crescendo e nós vamos ver então que enviaram Barnabé para Antioquia. Que no capítulo 11 de Atos, verso 22 e 23, nós lemos o seguinte: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Quando os discípulos, quando os cristãos começaram a invadir o mundo, muitos forçados pela perseguição. Muitos tiveram de sair, deixar a sua casa, deixar a sua cidade, porque a perseguição estava forte demais. Com seus filhinhos, se mudaram a um lugar que falava outra língua, adequar-se a uma outra realidade. Mas para onde eles foram, eles levaram esta semente. Então diz aqui que eles foram para Antioquia e
a notícia de que o evangelho estava se espalhando em Antioquia, a notícia de que lá naquela cidade eram muitos os convertidos. Então enviaram Barnabé. A igreja de Jerusalém envia Barnabé. E quando ele chega ali, diz a palavra que há uma grande alegria no meio do povo. Todos estão tão felizes e contam os testemunhos. Olha o que aconteceu, contam os milagres. Tantos testemunhos. É assim que o evangelho cresce. É assim que a palavra de Deus se multiplica entre as pessoas, nas comunidades, nas nações, através de mudança completa de vida. A pessoa antes era um traficante, era um marginal, era um mendigo, era uma pessoa que não conseguia ser liberta da prostituição, do adultério, era um bêbado inveterado, e agora é uma pessoa completamente liberta. É uma pessoa que carrega uma alegria que não tem explicação. Eram os testemunhos, alegria por causa da graça de Deus sobre os irmãos em Antioquia. E vamos ver que o testemunho de Barnabé em Antioquia, o testemunho dele também vai falar muito alto. Olha o que está escrito em Atos 11, 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Sim, este era o testemunho a respeito de Barnabé. Você sabia que quando você prega o Evangelho, as pessoas estão te observando? Observando como você é no seu lar. Se você trata bem o seu marido, se você trata bem a sua esposa, se você trata bem os seus filhos, se os seus filhos são obedientes, se os seus filhos também andam no caminho do Senhor. O nosso testemunho, ele fala até mais alto. As pessoas nos observam e dizem, olha como essa pessoa é diferente, olha como ele tem uma paz, olha a sua família, que coisa bonita. Somos observados e o nosso testemunho prega, o nosso testemunho fala de Jesus, fala da mudança do Senhor em nós. E o testemunho de Barnabé, ele é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Bem, se ele era um homem bom, ele tinha muitas coisas que ele fazia que as pessoas estavam observando. Tinha muitas coisas que ele fazia que as pessoas diziam, puxa vida, que bom coração este homem tem. As pessoas nos observam, como vivemos, como é o nosso coração, como estamos prontos a ajudar as pessoas ao nosso redor. Ele era um homem bom. O que será que as pessoas dizem de você, a seu respeito? Podem dizer que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa gentil, que você é uma pessoa generosa, que você é uma pessoa de bom coração. O que podem dizer de você? Ele, Barnabé, era um homem bom, era cheio do Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo em nós, o jeito de falar é diferente, o jeito de sorrir, o jeito de viver, o jeito de tratar as pessoas e até mesmo de pregar o Evangelho. Ele era cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, mesmo que a pessoa seja um analfabeto, mas ele fala com tanta sabedoria, com tanta autoridade, que as pessoas dizem, realmente, há algo maravilhoso neste homem ou nesta mulher. E ele era cheio de fé. E por causa do seu testemunho, e por causa da sua fé, e por causa do que Deus fazia através dele, as pessoas se convertiam. Testemunho. É muito triste um mau testemunho, é um escândalo. Jesus disse que na igreja aconteceriam os escândalos. Ele disse, é mister, é até necessário que haja escândalos para separar o trigo do joio.
Nós estamos em um tempo em que as pessoas estão declaradamente se colocando como trigo ou como joio, que amam a Jesus, que obedecem a sua palavra, que creem na palavra do Senhor, que estão com a verdade, ou como joio, deixando Jesus de lado. É mister que venham escândalos, mas ai daquele por intermédio de quem o escândalo vier. Então, Barnabé, ali em Antioquia, ele pregou com o testemunho dele. Eu e você precisamos pregar com o nosso testemunho. Seja no condomínio onde você vive, seja na escola onde você estuda ou trabalha, seja na empresa. Não seja aquele funcionário que faz apenas o que lhe pedem. Vá além. Valha sempre mais do que o que você ganha. E faça com amor. Fazer como se fosse para o Senhor e não para os homens. Que nós possamos ter esse testemunho bonito, esta vida bonita, que as pessoas digam: que pessoa extraordinária, que pessoa diferente, que pessoa que está vivendo acima do nível, acima do esperado. Ah, é tão lindo isso. Então nós vimos que, além do testemunho de Barnabé, ele agora vai levar Saulo para Antioquia. Barnabé é um homem muito especial. Um dos seus dons é exatamente ver o valor dos outros. Ele é um agregador de pessoas. Ele consegue ver o testemunho, ele consegue ver os dons, os talentos das pessoas, e ele é um agregador. Ele então vai buscar Saulo. Busca Saulo. Saulo está sendo perseguido, Saulo está sendo rejeitado em Jerusalém. Então ele busca Saulo de Tarso para ajudá-lo ali em Antioquia. Olha o que está escrito em Atos 11, 25 a 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé, ele sente que Saulo vai ser útil ali. Saulo era um mestre na palavra. A igreja precisa de mestres. O que o mestre faz? O mestre pega, às vezes, assuntos complicados e fala de tal forma que ele simplifica aquele assunto. Ele faz com que as pessoas possam compreender aquele assunto. Hoje, por exemplo, nós temos aí tantos livros de escatologia que falam sobre a vinda de Jesus, que falam sobre as coisas do fim, que falam sobre o Apocalipse, sobre Daniel, as 70 semanas de Daniel. E há muitas pessoas que às vezes complicam tanto e, ao aprender sobre as coisas do tempo do fim, a pessoa fica mais confusa de tantas coisas que são ditas que ela não compreende muito bem. Mas, se nós tomarmos a palavra de Deus e apenas seguirmos o que ela diz, fica tudo tão simples. Mas é necessário um mestre para ensinar a palavra de Deus. Paulo era um mestre, Saulo ainda não era chamado de Paulo, Saulo ainda. Ele era um mestre na palavra. Barnabé percebeu isso. Barnabé era um profeta, Barnabé era um evangelista, Barnabé era cheio do Espírito Santo, dons espirituais eram concedidos às pessoas através da sua vida, da imposição de suas mãos, mas Saulo era mestre. Na igreja não há lugar para ciúmes, na igreja não há lugar para se ficar com rusga, com conflitos um com o outro e muito menos inveja ou orgulho e vanglória. Não há lugar para isso na igreja. Nós sabemos que na igreja nós precisamos ser humildes, crer e confiar no Senhor, crer e saber que é Deus quem faz tudo em todos.
Então Barnabé sabia que Saulo tinha o seu valor. Você reconhece o valor de outras pessoas na igreja? Você sabe que cada um a quem Deus chamou, Deus concedeu os dons, e os dons são para o aperfeiçoamento dos santos. Os dons espirituais são para que a igreja cresça, que a igreja amadureça, que a igreja se reproduza, multiplique em milhares de pessoas salvas. A igreja deve fazer missões, deve ir até os confins da terra. A igreja deve evangelizar nas ruas, de casa em casa, nos momentos, nos eventos, nas grandes datas. A igreja precisa sair das quatro paredes. Hoje ainda, a igreja não só nas quatro paredes, mas também nas suas redes sociais e na a sua área de influência, ela deve ir além, além. Por quê? Quando nós reconhecemos o valor uns dos outros, quando nós reconhecemos que cada um tem o seu dom e é o Espírito Santo que usa. Então aqui diz, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ele não mandou uma carta, Saulo, venha para Antioquia. Ele não enviou outras pessoas, vão lá e procurem Saulo. Ele foi. O próprio Barnabé foi buscar Saulo. Viajou até Tarso, a terra natal de Saulo, e o trouxe para Antioquia. Ele foi em busca. Eu não sei se você é líder de algum ministério na igreja, não sei se você é um pastor ou alguém que lidera, talvez um líder de célula, mas é importante você conhecer e reconhecer os dons espirituais nas pessoas ao seu redor. Você reconhecer que tem pessoas que são melhores do que a gente. Isso mesmo, são melhores do que nós para pregar, para ensinar, para cantar. Não precisamos de absorver tudo, só a gente centralizar, mas é importante chamar outros. Barnabé foi até Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado. Essa palavra aqui na Bíblia está dizendo que ele procurou. Era uma cidade grande, ele saiu procurando Saulo. Possivelmente, Saulo estava trabalhando, fazendo tendas. Possivelmente, ele me encontraria lá numa sinagoga, num sábado, ele encontraria Saulo. Mas ele me encontrou e o levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Numerosa multidão. Um ano de trabalho. Um ano, os dois ali, Barnabé e Saulo, ensinaram numerosa multidão. E ali os cristãos, os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Este nome significa parecidos com Cristo, ungidos como Cristo, cristãos. Você leva esse nome? Você é um cristão? Você é parecido com Jesus? Você tem o Espírito Santo habitando em você, te fazendo parecido com Jesus? Ou você gostaria de orar agora comigo e se tornar um cristão verdadeiro? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Como eu preciso de Ti, como eu preciso do Teu perdão, como eu preciso do Teu amor. Eu me entrego a Ti, eu abro o meu coração. Ó Senhor, tenho tanto pecado, tanta sujeira, mas eu Te peço perdão para tudo isso. Lava-me, limpa-me, dá-me um novo coração. Dá-me um coração puro e santo. Eu me entrego a Ti para ser Teu. Purifica meus lábios, purifica meus olhos, meus ouvidos, meus sentimentos, minhas motivações. Purifica-me.
eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. A vida no altar, esta vida bonita, esta vida que Deus quer usar. Dê um bom testemunho e seja um ganhador de almas. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir. Até lá. Ana, você está aí? Tô. Você não sabe de uma coisa. Conta. Essa série aqui nós já gravamos. A gente está em Atos 12, aqui voltou para Atos